Boa noite. Tudo bem? Hoje nós vamos ter o prazer de receber o irmão tão querido, que esteve conosco já no final do ano passado, e pedimos para ele que nos colocasse na rota do seu coração, né? Então temos novamente a presença do nosso irmão Aldo, uma síntese de quem ele é. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa do bem. Acho que é o melhor currículo que alguém pode ter. Alguém que está aqui para ser, mas no decorrer do seu caminho, ele é judeu, se tornou espírita, fez os seus estudos e aprofundou os seus estudos das leis judaicas em Israel, Jerusalém. Se tornou médium. Por que digo se tornou? Porque todos nós somos. Mas quando nós entendemos e aceitamos, a gente acelera esse processo e a gente realmente consegue fazer aquilo que devemos fazer. No caso dele, entre outras atribuições, é tocar o nosso coração. É um expositor espírita, faz palestra aqui no Brasil, faz palestra fora do Brasil, e hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de ouvir alguém que aparentemente é jovem, mas não é um espírito velho, que já nos acompanha e que vem colaborar através de seus ensinamentos com o nosso aprimoramento. Ele coordena também algumas caravanas da Fraternidade Sem Fronteiras, para quem não sabe, é uma ONG de um sério grande, fundada pelo Wagner Moura, que é o nosso irmão, nosso querido irmão, e hoje essa ONG atende mais de 18 mil crianças. Então nós estamos no momento certo, com as pessoas certas e fazendo o certo. Então que possamos aproveitar, nos entregar e com certeza iremos sair daqui melhor do que nós. Que Jesus nos abençoe e mantenha dentro de nós a sua paz. Assim seja. Agora sim, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a caridade de vocês, dirigentes e de todos os ouvintes da Web Rádio, Sementes de Amor e do Brasil, todos os estados que estão nos ouvindo agora, todos vocês que estão nos dando esse momento, agradeço a todos. E o tema dessa noite é um tema que eu acredito que esteja presente na maior parte de nós. São os vícios. Mas, como de costume, eu tenho buscado a ressignificação dos velhos textos, ainda com conteúdo um tanto quanto recente. Então, o texto base que hoje nós utilizaremos é um texto de mais de 3.000 anos atrás, do livro de Êxodos, o segundo livro do Velho Testamento, e nós, à luz da doutrina espírita, temos buscado, através de estudo, através do próprio entendimento legado por Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz que a doutrina espírita é uma chave, e essa chave tem a capacidade, nos dá a condição de trazer luz a textos que permaneceram por tantos milênios incompreendidos, luzes não menos vivas do que as luzes que o Espiritismo rasga no horizonte da construção do novo mundo. Então, quando nós já falamos Velho Testamento, para muitos espíritas
já é um nó na cabeça. Porque alguns de nós acreditamos que o Velho Testamento seja um livro, outros 5, mas o Velho Testamento, que é constituído, assim como denominado de costume, pela primeira revelação, por 39 livros. Esses 39 livros, em hebraico, nós chamamos de Tanakh. É um acrônimo. As primeiras letras de Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodos, que é o que nós utilizaremos, Neviim, que são os profetas Isaías, Jeremias, Elias, que todos nós conhecemos, pelo menos os nomes, e também Ketuvim. Ketuvim são o livro de Salmos, Crônicas, Eclesiastes e tantos outros. Então, nós faremos uma viagem por dentro desses livros. E por que assim eu digo por dentro destes livros? Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos explica que os livros do Velho Testamento são um repositório de conhecimento que andam a par, juntos com o Evangelho. Mas os grandes mestres do povo judeu, assim como os iniciados do Antigo Egito, repassavam esse conhecimento apenas para seus discípulos escolhidos, para que assim tivessem a capacidade de compreendê-lo e mais uma vez apenas retransmiti-lo para os seus escolhidos. E assim, Emmanuel nos diz que os livros do Velho Testamento permanecem como verdadeiros monumentos, dos quais as inteligências do povo judeu, diferente dos povos antigos da antiguidade, como por exemplo os egípcios, que edificaram grandes construções, as pirâmides, diferente dos gregos, dos romanos, os árias também, raças adâmicas, aqueles exilados de Capela, trouxeram a sua aplicação de inteligência igualmente na arquitetura que os nossos olhos vislumbram até os dias de hoje. Os hindus também, assim encontramos cidades escavadas tão magnânimas e gloriosas quanto dos antigos egípcios. Nós encontramos no Vale do Indo com mais de 5.000 anos de existência. Mas quando nós observamos o povo judeu, nós assim não encontramos a aplicação dessas inteligências para com grandes monumentos. E Emmanuel nos explica que esses monumentos se encontram dentro da textualidade do povo judeu. E assim, quando nós falamos hoje do livro de Êxodos, nós trazemos não apenas o livro de Êxodos, não apenas o compêndio de conhecimento do Tanakh, mas nós buscamos trazer igualmente a tradição do povo judeu, à luz da doutrina espírita, trazida no Talmud, trazida dentro dessa tradição moral que se encontra escrita em alguns livros, mas ainda nesse processo tão difícil de se encontrar as saídas, que fez com que nós desprezássemos essas escrituras antigas. Há milênios lemos, não compreendemos, lemos pela literalidade, lemos a letra e não o espírito. E isso permanece no psiquismo de quase todos nós. E dentro do movimento espírita, hoje, o trabalho que vem sendo feito através dessas palestras é de ressignificar o passado. Pois, partindo de uma primícia básica, a primícia de que não se constrói um novo amanhã sem se encontrar em paz com o passado, nós necessitamos, para criarmos, como nos diz Emmanuel, pensadores da nova era cristã, espíritos que estejam conscientes do legado de toda a história religiosa da humanidade, e principalmente dentro da primeira revelação. Mas, adentrando ao livro de Êxodos, nós encontramos o processo de escravidão do povo judeu como sendo um processo histórico, mas que tem fundamento moral e sempre muito simbolismo. E nós, no Ocidente,
não estamos tão habituados a lidar com os simbolismos. Quando eu ouvia essa história, quando ainda era ortodoxo e estava junto à minha família, aos grandes rabinos, uma vez por ano nós sentávamos ao mínimo para que essa história fosse contada. E por todas as vezes que eu ouvi meus pais me contando, ou os grandes rabinos de Israel, ou das cidades que passei, nós contávamos essa história com uma condição: para que nos lembrássemos que nós fomos escravos no Egito Antigo. E talvez, ao final da palestra, muitos de nós perceberemos que nós ainda somos escravos no nosso próprio Egito Antigo. Mas alguns podem dizer: eu não sou judeu. Se você ouviu de seu pai, se você ouviu dos grandes rabinos, no livro de Êxodos é dito que para cada judeu que saiu do Egito, liberto da escravidão, havia 50 não-judeus. Mas a proposta é o âmbito moral e não o foco histórico que será narrado. E assim, então, nós encontramos logo de princípio uma grande aparente antítese. Qual antítese? Pois no capítulo 4 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel narra sobre o Egito. E ele inicia a sua narrativa dizendo que de todas as raças adâmicas, de todos os exilados de Capela, os egípcios eram na antiguidade os menos endividados para com as leis divinas. Eram aqueles que possuíam menos débitos, eram os mais evoluídos, grandes conhecedores da vida após a morte, maiores conhecedores do que nós espíritas do próprio magnetismo, segundo Emmanuel. No livro dos mortos egípcio, nós encontramos um repositório gigantesco de conhecimento que hoje nós dizemos que é conhecimento espírita. Emmanuel nos diz sobre o mito de Ísis e Osíris por 2 vezes no livro A Caminho da Luz. E no mito de Ísis e Osíris, nós encontramos a condição da alma com a vida eterna, buscando no mundo angariar suas condições morais para que possa se libertar. E quando assim entrava no mundo dos mortos, era recebido os espíritos por Amites. Amites, ela é representada com uma pena em sua testa. E assim, quando chegava-se a ela permitia ou não a entrada no mundo dos mortos. Ela tirava a pena, diz a lenda, no simbolismo de sua testa, colocava em um prato de uma balança, colocava o coração daquele que adentrava a sua sala no outro prato da balança. E se a balança fosse mais pesada no coração, aquele espírito deveria retornar e reencarnar na terra, até que estivesse pronta, livre de todas as paixões. Assim seu coração se tornaria leve e a pena mais pesada, podendo então alcançar o que nós chamamos de redenção espiritual. Para essa raça adâmica, um retorno ao mundo de Capela. Mas no livro de Êxodos é narrado por Moisés que o Egito Antigo era o lugar mais paupérrimo de espiritualidade do mundo, e que dos 50 níveis descritos pela Kabbalah de impureza humana, o Egito se encontrava no último nível, no mais baixo deles. Então seria uma antítese. Mas, como nós dissemos, o livro de Êxodos trata de simbolismos. E quando é dito para Abraão que o seu povo seria escravo em terra estrangeira por mais de 400 anos, estava se dizendo, não necessariamente do Egito físico, mas que o seu povo buscaria em terra das paixões em seu coração a escravidão
de todas essas paixões. Conta-nos que Abraão, ele se encontrava aos 99 anos de idade. E aos 99 anos de idade, na planície de Mamré, onde ele acabava de fazer a circuncisão, ele estava sentado na porta de sua casa, de sua tenda, que possuía porta para os 4 lados do mundo, simbolizando que não importa da onde você vem, não importa o que você faz, não importa para onde você estava indo, até se deparar com Abraão, naquela planície no deserto. E ele fazia uma prece para que naquele dia, no sol mais quente, não pudesse passar ele sem servir ao próximo. Quando ele levanta seus olhos, ele vê 3 homens vindo em sua direção. E ele diz: que eu possa lavar os seus pés, que eu vos dê água de beber. E diz para Sara, sua esposa, que prepare pães não fermentados. Aqueles 3 homens que serão narrados na mesma história, na sequência, como 3 anjos que seguiram a Sodoma e Gomorra e se deparam com o sobrinho de Abraão, Lot. O sobrinho de Abraão recebe esses 3 homens da mesma forma. E quando eles são recebidos, ele lava os pés, e o texto diz mais uma vez: eles preparam tortas não fermentadas. E qual é o simbolismo disso? O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que o primeiro de todos os judeus, muito antes de que o povo judeu fosse escravo no Egito Antigo, Abraão estaria comemorando, da mesma forma que nós comemoramos no dia de hoje, a festa da libertação do Espírito. Em hebraico, Pessah, foi traduzido como Páscoa, o que Jesus comemorava na última ceia. Pessah significa passar por cima, passar sobre, pois, um simbolismo, na 10ª praga do Egito, antes do povo judeu se tornar liberto do Egito, a praga foi a morte dos primogênitos. E assim, o anjo da morte passava por cima das portas dos judeus, pois elas estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado. Todo um simbolismo correlacionado à última ceia, inclusive o mesmo ato de lavar os pés, de servir ao próximo, mas em outra oportunidade adentramos a isso. Apenas para nos mostrar que a festa da libertação do Espírito não está correlacionada à escravidão física do povo judeu, mas sim à escravidão dos vícios. E não falamos do povo judeu, nós falamos de nós mesmos. Então, dessa forma, entendemos que não existe contradição, que são simbolismos trazidos há milênios. Mas como se iniciou a escravidão do povo judeu? Conta que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e havia fome no Egito, havia fome em Israel. E os filhos de Jacó descem para o Egito. Israel é o que simboliza a espiritualização, a conexão com o divino. O povo judeu vai em busca da materialidade. Mas havia fome no Egito. No capítulo 4 do Evangelho de João, encontramos a passagem da mulher samaritana. E ele, quando se encontrava na emblemática passagem onde se depara com a mulher samaritana, seus apóstolos vêm e oferecem comida. E ele diz: a fome que eu tenho, vós não teis. A fome que eu tenho é de cumprir a vontade do meu Pai. A fome que tinha o povo judeu não era fome de alimento, não era a fome que tinha Jesus, mas é a fome que todos nós encontramos na materialidade por todos os nossos dias. E assim o povo judeu desce ao Egito. Chegando no Egito, o povo judeu se multiplica e começa a alcançar grandes cargos, grandes fortunas. E o faraó, olhando aquele povo que crescia dentro do próprio Egito, ele então diz:
nós precisamos fazer alguma coisa. Se alguém invadir, algum povo invadir o Egito, os judeus tomarão o poder. Eles estão se tornando mais ricos do que nós. Então o faraó decide colocar um imposto altíssimo para o povo judeu. Os judeus começam a pagar impostos altíssimos, e quanto mais pagavam, mais se subiam os impostos. Mais se subiam os impostos, e dessa forma o povo judeu se torna pobre. Mas o povo judeu queria destaque, buscava a materialidade por todas as condições que nos oferecem. E dessa forma, o povo judeu ouve através dos mensageiros que corriam por todo o Egito Antigo que o faraó estava a iniciar a construção de uma nova cidade. Uma cidade onde haveriam obras faraônicas, obras gigantescas. E o povo judeu, então, muito desconfiado, pois prometia-se uma moeda de ouro para cada bloco assentado naquela cidade. O povo judeu pensa como seria possível. Eles então observam de longe e veem que os egípcios trabalhavam naquela obra. Eles então percebem que todos que eles encontravam faziam os cálculos para receber os seus proventos. E assim, o povo judeu inicia a trabalhar, e para cada judeu havia um homem por detrás dele, e esse homem ia contando os blocos. Ao final da obra receberiam todo esse mérito, toda essa riqueza, e eles trabalhavam incessantemente. Se aqui em Campo Grande hoje tivesse uma obra que desse um bloco, uma moeda de ouro por bloco colocado, nem palestrante estava aqui hoje, eu estaria lá. E assim então o povo judeu permanece. Um belo dia trabalhando, eles observam, sim, distante no deserto, uma nuvem de poeira que vinha. E eles observando, viram muitos homens, entre eles um homem especial, que se encontrava em uma carruagem banhada em ouro, incrustada de pedras preciosas, 6 cavalos dos mais velhos, o próprio faraó. O próprio faraó, semelhante às campanhas eleitorais, ele desce de sua carroça, de sua biga, não sei exatamente como era, ele desce de seus cavalos e coloca um bloco. E todo o povo judeu que já trabalhava por dinheiro, agora se esforça muito mais, pois havia status, havia a presença do próprio rei, do maior reinado material do mundo naqueles dias. Ele fazia com que todos estivessem trabalhando sem descansar, e todos os blocos sendo contados. Até que de repente, um dia, acontece que os egípcios vão saindo daquele canteiro de obra, e aqueles que contavam já estavam com chicotes em suas mãos. E um dia, o faraó, que já não mais aparecia no princípio todos os dias, depois uma vez por semana, uma vez por mês, e há muitos meses sem aparecer, um daqueles judeus resolve descansar. E quando ele se senta, o chicote é instalado, e ele diz: eu sou um voluntário, eu sou um trabalhador do faraó, eu não sou um escravo. E todos aqueles blocos que foram montados serviriam para cobrar ao máximo o esforço que foi empreendido livremente naqueles trabalhos. Então, por exemplo, se um judeu colocava 400 blocos, outro 300, outro 500, outro, e assim faziam as contas, e na média seriam 400 blocos por judeu por dia. Os carrascos do faraó iriam chicotear para que todos os judeus servissem ao máximo 400 blocos por pessoa. Mas não haviam muitos carrascos o suficiente. Então eles separam os judeus em grupo de 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, um iria ser o responsável por cobrar os 400 blocos. 10 pessoas, 4.000 blocos. E um apenas, um judeu, apenas com um chicote. Mas, conta o livro de Êxodos, que alguns homens muito bons, que foram aqueles que permaneceram narrados no livro de Levíticos, ao lado do Mishkan, do local descrito de onde jamais saía a presença divina,
simbolismo. Iriam se reunir esses 72 homens, que em plena escravidão do Egito, sacrificavam-se, trabalhando arduamente, para que os outros judeus pudessem trabalhar menos, quando eles podiam apenas aplicar a agressividade contra aquele grupo. Eles decidem servir. Essa é a história do povo judeu, de como permaneceria por 400 anos, 430 mais especificamente, na escravidão do Egito. 430 anos, os filhos já não mais sabiam como havia iniciado todo aquele processo e apenas a escravidão era vista. Mas o que significa para nós? Essa é a grande pergunta. Alguns talvez já compreenderam que é o simbolismo de quando nós buscamos na materialidade, pela fome, descemos até o Egito, e assim, dentro do Egito nós temos uma série de símbolos. O primeiro símbolo, o faraó. O faraó representa todas as tentações, todas as materialidades do mundo. Os seus mensageiros são aqueles que representam individualmente. Na propaganda do cigarro, talvez na bebida, ou na vaidade, ou no mensageiro. Mas nós somos desconfiados, como diz o texto. Nós geralmente não adentramos logo de primeira vez a um vício. Nós primeiro vamos em busca da fácil recompensa, porque todo vício, toda paixão humana, ela traz uma recompensa fácil. Um trabalho que deveria receber, entre aspas, um reconhecimento monetário menor, ele nos aparece como uma moeda de ouro para cada bloco. Isso simboliza a nossa ambição, a nossa vaidade, que ela pode se desdobrar em orgulho, em egoísmo, em todos os vícios morais que cada um de nós possuímos na nossa individualidade. E assim, nós, quando vamos em busca de uma paixão, de um vício, talvez o primeiro gole de bebida, nós encontramos muito mais do que prazer. Nós encontramos talvez o reconhecimento de todos aqueles amigos que falam: nossa, como ele bebe mais do que todo mundo. É a presença do próprio faraó que chegava nos campos de trabalho, onde estamos voluntariamente, pois Deus nos criou simples e ignorantes, espíritos simples e ignorantes, porém livre-arbitrando sobre os nossos destinos. E Kardec questiona os espíritos e eles nos respondem que não é necessário passarmos pela fieira do mal, mas sim da ignorância. Nós não necessitamos passar pelos vícios. Quando adentramos a ele, foi porque nós facultamos, através do livre-arbítrio, por servir aos vícios. Mas as obras faraônicas se iniciam com bloco a bloco. E nós então iniciamos com aquilo que é chamado de condicionamento psicológico. Nós colocamos um bloco, ou seja, bebemos uma vez, bebemos outra vez, bebemos outra vez, falamos uma única maledicência, e depois mais outra, e depois mais outras, e nós estamos aqui há milênios, presos aos mesmos hábitos que nós mesmos construímos. O simbolismo do Egito, ele se faz presente não somente nos nossos dias de hoje, mas se faz presente na história da humanidade. E Kardec iria então questionar o livro dos Espíritos, para que pudéssemos esclarecer como surgem esses vícios, por que é que nós estamos tão atraídos pela matéria. Pergunta 908 do livro dos Espíritos. Pergunta 712 do livro dos Espíritos. Com que fim Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Qual é o propósito de Deus ter colocado o atrativo, por exemplo, na riqueza, no dinheiro?
no próprio álcool, na própria atração sexual? Qual é o propósito? E então os Espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E nós então recorremos agora a uma outra pergunta antes de explicarmos essa. 908. Como se poderia determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Onde as paixões deixam de ser boas, então em algum momento a paixão é boa na minha vida. Mas aonde é? E se nós estamos na pergunta 908, significa que nós, assim, já teríamos passado o comentário da 182, onde ele nos diz, Kardec em um comentário: as paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar a um sentimento fraternal. É assim que evolui o espírito. Se as paixões, à medida que nós nos libertamos das paixões, nós evoluímos, como pode ser que Kardec, agora, na questão 908, nos diz que em algum momento nos é bom? E foi essa a pergunta que ele fez. E os Espíritos nos respondem: as paixões são como um corcel, como um cavalo, e só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixar de governá-la e que dá prejuízo para vós ou para as outras. Então, por exemplo, eu vejo aqui muitas pessoas casadas. Se nós, a minha sogra é maravilhosa, mas se nós conhecêssemos a nossa futura pretendente sem a paixão da qual os Espíritos e Kardec dizem, não são única e exclusivamente a paixão entre homem e mulher, mas todas as paixões da vida. Mas se eu não me apaixonasse pela minha pretendente, conhecesse ela pelo 30º ano do casamento, e pela sogra, e pela família, e pelo irmão difícil, e ela pela minha família difícil, será que eu me casaria? Não respondam quem tiver acompanhado, eu não quero criar briga essa noite. Mas talvez muitos de nós, não, eu me casaria. Mas vocês, aí detalhista, mas será que o homem se casaria? Se nós talvez não tivéssemos os desafios propostos pela natureza e o desafio de proporcionar à nossa própria família as melhores condições, será que acordaríamos cedo com o entusiasmo de trabalhar naqueles que assim fazem? A paixão nos serve para de manhã, por exemplo, apaixonado, entre aspas, pela condição que eu posso propor à minha família, pela condição, uma condição melhor, de melhor. Eu assim me proponho lá, entusiasmado, dar o meu melhor durante o dia, mas trabalhando. Imagine que eu trabalho 8 horas por dia, mas agora eu trabalho 12, agora eu trabalho 14, agora eu trabalho 18, agora eu trabalho 20, eu trabalho 10 anos. Eu me torno escravo da minha própria paixão. Então, o que foi proposto para que para nós fosse despertar um atrativo na matéria, quando passa a nos governar, nos torna escravos dela. Segurança, instinto de segurança. Todos nós temos e queremos dar segurança a nós mesmos e aos nossos familiares. Então é natural que num país como o Brasil se construa um muro em sua casa. É natural, talvez, que se tenha tânica, que se tenha cerca elétrica, que se tenha outras coisas. Mas quando então eu passo a observar isso em todas as condições, me torno escravo do meu próprio medo, achando que a todo momento serei assaltado, serei agredido, uma espécie, uma paranoia, que pode ser, até se encaminhar para uma esquizofrenia. Eu me torno escravo de uma paixão que possuía sim um
propósito positivo em minha vida. Então nós compreendemos porque é que Kardec diz que nós, em determinado estado, até certo ponto necessitamos das paixões, mas que nos libertar delas é caminhar para o amor universal. E quando eu caminho para o amor, eu já não mais faço pela atrativa que a matéria me propõe, mas pela condição que aprendo em um novo horizonte, do qual nos é incumbido hoje. Aprender a amar, aprender a moralidade, um novo patamar. Compreendida essa questão? Mas lembra que chegamos a ela pela 712 para instigar o homem ao cumprimento de sua missão? Certo, compreendemos. E para experimentá-lo por meio da tentação, pois eu sou dono do meu livre-arbítrio. Eu posso me tornar escravo de qualquer paixão. Por exemplo, a atração do homem e mulher, que qualquer que seja a composição do casal, é positiva. Mas, se aquilo passa a me controlar e eu me dedico apenas à atração física, à atração por múltiplos relacionamentos, eu me afasto e me torno igualmente escravo. Qual é o objetivo dessa tentação? 712 lá. Por que é então que tem a tentação? Tá bom, para me testar o livre-arbítrio. Mas vamos ver o que os Espíritos respondem. Para desenvolver a razão, não para colocar em prática o seu livre-arbítrio, que deve preservá-lo dos excessos, para desenvolver a razão. De que maneira eu desenvolvo a minha razão? De que maneira eu posso desenvolver o meu intelecto mediante a uma tentação? Então vamos lá. Imagine que hoje, quando eu vim aqui para a palestra, eu estava dirigindo. Bom, eu sou palestrante, poderia ter medo de que algum de vocês fosse o carro que me fechou, ainda tanto hipócrita. Eu não briguei, eu fiz uma prece para que a pessoa encontrasse o próximo poste. Mas imagine que o carro me fechou. Qual é a minha primeira condição? Um estímulo exterior. Um estímulo exterior que coloca em prova algo que nasce em um instinto, que nasce em uma necessidade da natureza. A preservação, a defesa. Os animais se defendem por instinto de preservação. Então eu coloco as minhas garras de leão, meu rugido e brigo no trânsito. Volto à animalidade. Mas como se dá esse processo? Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida que a partir do momento em que nós recebemos um estímulo externo, nós plasmamos emotividade e, através da nossa vontade, duas matrizes do que se chama o pensamento. E o pensamento para nós não é matéria, mas Emmanuel nos diz: o pensamento é matéria. Do ponto de vista dos espíritos, é matéria. Então, a vontade que eu tenho de que aquele irmão encontre o poste plasmou ao meu redor o que André Luiz vai chamar de atmosfera psíquica. O sentimento de raiva faz parte, e o pensamento tem cheiro, o pensamento tem forma, o pensamento se conglomera em mim, e isso dita quais são as companhias espirituais das quais influenciam o meu espírito naquele momento. Mas, então eu sou, não há nada que eu possa fazer? Sim, você pode. O quê? O uso da razão. Porque a razão, o intelecto igualmente, é uma das matrizes do pensamento. E através de então pensar, talvez ele esteja com pressa, talvez ele tenha um problema maior do que o meu, talvez ele seja o palestrante de uma casa espírita que está mais atrasado do que eu, talvez esse irmão mereça o que é determinado por Kardec quando questiona qual é o sentido da caridade, do qual, pelos âmbitos que Jesus entendia.
salvo engano, questão 886 do Livro dos Espíritos. Indulgência, perdão das ofensas e que eu possa compreender aquele irmão, como talvez em um estado de necessidade naquele momento. Então, quando eu faço isso, e eu serei no meu pensamento, eu plasmo ao redor de mim uma nova condição. E a partir do momento que eu crio um novo hábito, por todas as vezes que isso acontece, eu então passo a me libertar daquela escravidão, daquele vício moral. E assim igualmente com o álcool. Se eu tenho o hábito, o hábito, sou dependente químico. À medida que a vontade se torna superior a todos os meus pensamentos, a todas as minhas condições que a matéria tem me colocado, eu passo então a criar um novo hábito. E é isso que Emmanuel vai nos dizer no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiro de milênios gastos na recapitulação das experiências análogas entre si, vivemos até agora quase como embarcações ao gosto da correnteza no rio dos hábitos. Então Emmanuel está nos dizendo, nós agimos tantas vezes inconscientemente pelos hábitos que nós construímos nas nossas múltiplas existências. Mas Emmanuel ainda vai nos dizer que, com raras exceções, somos aqueles que não, às vezes, possuindo vício, mas embarcamos por essa correnteza pelo vício daqueles que nos circundam. Então, uma vez, quando eu percebi que brigar no trânsito não era saudável, eu falei, nunca mais vou brigar no trânsito. Falei, nunca mais vou nem pensar. Brigar não fala necessariamente discutir, mas nem pensar mal daquele meu irmão. Eu não quero mais isso para minha vida. E foi difícil. Porque a primeira vez eu me peguei, eu já estava pensando tanta coisa daquela pessoa. E eu fui me educando em um novo hábito. Até o momento que eu me pacifiquei. Hoje eu posso cozinhar, fazer o que quiser. É difícil eu me pegar em um momento de raiva no trânsito. Mas um dia eu estava com meu irmão, ele estava dirigindo, e alguém fechou a rua e meu irmão começou a brigar. E eu, sem pensar, comecei a falar, nossa, mas que absurdo, olha essa pessoa, não pode ser, está fazendo isso, é uma falta de respeito, falta de... E quando eu me vi, eu já estava por mais de 5 minutos vivendo um inferno mental, de ódio, de raiva. E é o que Emmanuel está dizendo, é difícil a gente viver no mundo, às vezes dentro do nosso lar, quando a gente encontra pessoas que por afinidade vivem os mesmos vícios. Amigos, é difícil a gente não se pegar, não se trair em algum vício moral. Mas foi uma experiência interessante que me serviu para uma nova consciência. E Emmanuel nos diz exatamente o que disse o texto de Êxodo, que é pelos hábitos que nós criamos esses vícios. Mas, se eu tenho vício, como é que eu crio a libertação do vício? E Emmanuel nos diz, no mesmo capítulo, que através de colocarmos novos hábitos dentro das nossas vidas, nós nos encadeamos para uma nova realidade. Talvez aquele que não tem o hábito da caridade material, iniciando uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque a gente é muito ocupado. E depois, quem sabe, uma vez a cada mês, quem sabe depois, uma vez por semana. E quem sabe a gente não descobre o gosto, não descobre o prazer que Leon Denis nos define como o maior prazer da alma, quando se acendem luzes em nosso espírito em função de adquirirmos intelecto
ou de realizarmos o bem. Nós trazemos luz ao nosso perispírito. Essas luzes que se acendem jamais se apagam. São as sensações de prazer que nós encontramos quando fazemos o bem. Através do hábito da caridade material, nós descobrimos o amor ao próximo. Então nós descobrimos como faz bem. Como faz bem para nós mesmos sermos caridosos. Como aquele que nos fecha no trânsito. Porque em primeiro lugar, sou eu que estou seguindo o meu caminho livre dele. E assim também nasce o perdão. E é isso que nos é pedido. Nós ascendemos na humanidade a patamares onde os nossos organismos são máquinas que são verdadeiras aquisições de nossos espíritos. Todos nós estamos piscando, temos um organismo funcionando, porque o princípio inteligente, o espírito, adquiriu por 1,5 bilhões de anos, segundo André Luiz. Essas aquisições, nós estamos no ápice da evolução tecnológica do mundo, e nós somos os meritórios, somos os merecedores da nossa própria construção da humanidade. Mas nós adentramos ao momento mais importante da história da humanidade até os dias de hoje, quando é nos pedido que esses textos antigos, que o Evangelho do Cristo, que a doutrina dos Espíritos, que ressignifica a história da humanidade e nos coloca em um padrão de consciência, onde nos é pedido que nós, trabalhadores da última hora, que nós, convocados para sermos as cartas vivas do Evangelho do Cristo, através de estendermos as mãos para quem padece de fome, através de estendermos a mão, não apenas como um prato de comida, mas para aquele que nos seus infortúnios ocultos chora, talvez esquecido da humanidade, pois não há ninguém que pense naquela criança tão distante na África, ou naquela que se encontra com microcefalia, ou aquele próprio filho, irmão, pai, que se encontra entregue ao vício dentro de nosso próprio lar. É pedido a nós que nós possamos dar os agasalhos que nas noites frias trazem calor, mas não apenas o agasalho que aquece o corpo, mas o agasalho que aquece a alma, o agasalho da compaixão, da compreensão para com o próximo, o agasalho que fazem com que se acendam muitas luzes, não apenas o espírito daquele que entrega, que estende as suas mãos, ou quando nada podemos dar, uma prece, apenas uma prece, um pensamento de luz que traz luz da mesma forma ao interior de nossos espíritos e aquele que recebe. Mas essas também são as luzes que fazem o amanhecer de uma nova era, que fazem a regeneração da humanidade, a regeneração que se inicia em nossos espíritos e se alastra e se divulga pelo exemplo. Muita paz a todos e uma boa noite.